do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa. Glória a Deus, mais do que nunca precisamos dessa força, dessa motivação, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Glórias ao Senhor. Vamos meditar na palavra, estamos muito felizes, né? Pela presença de Deus, pelo que Deus tem feito nesses dias. Um mover sobrenatural aqui em nosso meio, é algo tremendo que Deus tem feito. E vamos meditar dentro do nosso tema. Qual que é o tema? Força e coragem. Fala para a pessoa do seu lado: força e coragem. Glória a Deus, força e coragem. Só que esse tema de 2023, na verdade, é um tema atemporal. Sempre precisamos de força e coragem. Então, se colocássemos aqui para sempre, força e coragem é um tema válido para todo sempre. Mas sempre Deus nos dá um tema. E normalmente o tema da igreja, Deus dá metade para mim e a outra metade para minha esposa. E eu falei: amor, 2023 é o ano da coragem. Aí ela ficou pensando, refletindo, orando. É da força e da coragem. Eu falei: isso, força e coragem. E o texto nós já sabíamos, né, que é Josué 1:9, que na verdade esse texto ele é do nosso ministério. Ele nos acompanha desde 1998, que foi o texto base de toda a turma de formandos no Instituto Bíblico Betel Brasileiro, lá em João Pessoa. E como tem nos acompanhado esse texto, como ele tem sido uma realidade na nossa vida, e pelo treinamento que nós recebemos, nós sempre falamos. Então, força e coragem. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andar. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso, não tema, não se espante, não fique assustado, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que você andar. Essa palavra foi Deus, o próprio Deus, que falou para Josué quando ele assumiu o comando dos israelitas após a morte de Moisés. Na verdade, quando nós lemos todo o Pentateuco, ali os 5 livros, quando nós lemos Números e Deuteronômio, com Moisés vivo, Deus já tinha falado o mesmo texto para Josué: seja forte e corajoso, não tema, não se assuste, porque eu estou contigo, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. E é isso que Deus está falando para mim e para você também. Não tema, não se assuste, seja forte, seja corajoso, porque eu estou com você por onde quer que você andar. E por que nós precisamos de força e coragem? Porque é necessário força e coragem durante a nossa caminhada. Em primeiro lugar, porque o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Ele disse assim: e desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado à força, e os que se utilizam de força apoderam-se dele. Olha que palavra poderosa! O reino de Deus é tomado por esforço. Então nós precisamos de força e coragem para adentrar no reino de Deus. É força e coragem para abandonar a vida pecaminosa, para deixar tudo de lado quando o Senhor perdoa os nossos pecados, que nós nos entregamos para Ele. É todos os dias, temos que lutar
precisamos de força para lutar contra tudo que é contrário, porque o reino de Deus, ele é contrário ao reino das trevas. Nós somos o reino da luz, e o apóstolo Paulo disse: ele já transportou vocês do império das trevas para o seu maravilhoso reino de luz. Então esse reino de luz, ele é tomado por esforço, e aí nós precisamos de força e coragem para dizer: eu estou dentro, eu não abandono, eu persevero, eu estou com o Senhor, eu pertenço a este reino de luz, eu não faço mais parte do reino passado. Glória a Deus. Por que mais nós precisamos de força e coragem? Porque nós vivemos um dos piores períodos, ou dos piores tempos de toda a humanidade. Quando eu estou falando que vivemos dos piores tempos de toda a humanidade, é porque se aproxima o governo do anticristo, e se aproxima o governo do anticristo, a boa notícia é que o arrebatamento está mais próximo do que nunca. E esse sistema mundano, esse sistema que é contrário a Deus, ele vem com tudo para enfraquecer as pessoas, para tentar inverter valores. O que é o correto não é mais correto, não existe uma verdade absoluta. As pessoas, desde a sua alimentação, é um plano global assim, contra todo o ser humano, porque o diabo, ele luta contra tudo que é a criação de Deus, e o ser humano é a obra-prima de Deus. Quando diz que Deus criou todas as coisas, viu que era bom, mas quando criou o homem, ele disse: eis que é muito bom. Então nós somos a obra-prima. Então esse sistema, ele é contra, porque ele quer destruir esses valores, quer destruir a família. Hoje são poucos os referenciais de família dentro de casa, poucas as pessoas que têm uma família segundo o padrão de Deus. Então os homens, eles são treinados desde criança para serem frouxos, para serem fracos, para serem covardes, para se entregarem e não lutarem. Esse sistema também é pior dos piores, porque até na alimentação em geral, ela é colocada para que o homem enfraqueça. Tudo isso é colocado, e eu não estou falando aqui algo que é desconhecido, é algo real. Então nós vivemos dos piores tempos de toda a humanidade, por isso nós precisamos força e coragem. Paulo falou dos dias de hoje, lá em Timóteo, ele disse assim: mas você precisa saber disto. O que ele diz que nós precisamos saber? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dele. Fique longe destes. Então ele está falando das características das pessoas do tempo em que nós vivemos, dos últimos dias. Nós vivemos os últimos dias, nós vivemos a última hora de Deus para o ser humano na face da terra. Então nós estamos inseridos, nascemos, melhor dizendo, na pior era da história humana, uma das piores, talvez antes do dilúvio fosse pior do que agora. E por isso nós precisamos força e coragem para vencer todo o sistema contrário, porque ainda que os homens sem Deus sejam dessa forma, nós estamos inseridos nesse mundo e o Senhor está conosco todos os dias. Porque nós precisamos de força e coragem? Porque as lutas são
reais. As lutas que nós enfrentamos, elas são reais, são batalhas reais. A nossa luta não é contra sangue nem carne, mas contra principados e potestades, contra os príncipes dominadores deste mal, desse mundo. Então nós temos lutas reais, batalhas reais. E a Bíblia vai nos dizer lá em Provérbios 24:10: se você se mostra fraco no dia de angústia, é porque a sua força é pequena. Então nós não podemos nos mostrar fracos. Toda a nossa fraqueza nós levamos a Deus e Ele nos fortalece. Então, diante das lutas, nós vamos enfrentar com força e com coragem, porque nós somos vencedores com Cristo Jesus. Esse lugar de trevas é o mundo que representa o sistema caído, e é por esse motivo que nós também precisamos de um lugar de refúgio, precisamos de força, precisamos de coragem para lutar, para vencer, para batalhar, mas nós precisamos de um lugar de refúgio. Qual que é esse lugar de refúgio? O aprisco, a igreja do Senhor Jesus. Esse é o lugar de refúgio para todas as pessoas que buscam refúgio, porque melhor comparação da igreja com um aprisco, nos colocando como ovelhas, um animal que eles não têm, que estão na parte mais baixa da cadeia alimentar, ou seja, todo animal carnívoro se alimenta de ovelha. Se ela estiver dando bobeira, se estiver dando mole, se alimenta. Mas aí Jesus nos faz essa comparação dizendo: olha, vocês são ovelhas, eu sou o pastor e eu tenho um aprisco. Este aprisco é a igreja. E por mais que as pessoas lutem dizendo que igreja não é necessário, há um ditado aí, eu tenho falado muitas vezes isso, que as pessoas estão falando em YouTube, tudo que lugar, defendem com unhas e dentes, dizendo que o ser humano individualmente é a igreja do Senhor. É mentira. Igreja é coletivo. Quem nasceu de novo individualmente é templo do Espírito Santo. Nós somos membros. Aí membro sim, precisa o coletivo para que seja formada a igreja. E Deus, Ele tem um compromisso com a igreja dele. Naquele cântico que nós cantamos aqui, que o mundo se levanta contra, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor, não prevalece contra a igreja. Então há uma proteção especial de Deus para quem faz parte de uma igreja local, para quem é comprometido com a igreja local. É como esse templo aqui, se cai um maior temporal, com exceção de umas goteiras que ainda nós vamos consertar, mas aqui é um lugar protegido. Lá fora está caindo raio, está caindo trovoada, está caindo, pode chover canivete, mas aqui nós estamos protegidos. Para aqueles que fazem parte de uma igreja local, esse é o lugar de refúgio, esse é o lugar seguro para as ovelhas. Então tem pastor, tem cuidado das outras ovelhas, tem o cuidado dos irmãos. Há uma proteção especial de Deus com a igreja, porque Jesus tem compromisso com a sua noiva, a sua igreja. Este é o lugar de refúgio. Precisamos força e coragem. Vivemos num mundo tenebroso, onde existe um príncipe chamado príncipe das trevas, que é o diabo, mas na igreja, e quem protege a igreja é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que está sobre todas as coisas e diante de quem todo joelho se dobrará. Esse Todo-Poderoso, Ele tem compromisso para proteger a sua igreja. A igreja é protegida pelo Senhor. Mas por que mais nós precisamos de força e coragem? Por causa da nossa missão. E aí mais uma vez eu quero trazer as ovelhas. Olha a missão para a ovelha. Olha a missão que Jesus deu em Mateus 10,16. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes
e simples como as pombas. Parece missão suicida, é ou não é? Nós somos ovelhas. Ele diz: ó, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobo. Que negócio é esse? Parece uma missão suicida, é ou não é? Reflita comigo. Qual que é a grande ilustração no reino animal do grande inimigo da ovelha? É o lobo. Aí Jesus dá uma missão para mim e para você, dizendo: ó, vocês são como ovelhas, eu estou enviando vocês para o meio de lobos. Então parece algo assim surreal, essa missão que Jesus dá, parece missão suicida, mas não é uma missão suicida. Sabe por quê? Porque aquele que sustenta todas as coisas, aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, é Ele que está do nosso lado, é Ele que vai à nossa frente, e ainda que esteja no meio de lobos, nós estamos lá para pregar a palavra de Deus, porque lá naquele meio tem as ovelhas desgarradas, as ovelhas perdidas, que nós precisamos resgatar e trazer para o aprisco. Precisamos de força e coragem para cumprir com a nossa missão. Precisamos evangelizar, cumprir com o ID de Jesus, tanto em Arraial como Porto Seguro, Bahia, Brasil e até os confins dos séculos. E para isso é necessário força e coragem, porque ainda que não queiram ouvir o evangelho, a Bíblia diz: prega a tempo e a fora de tempo, quer queiram ouvir ou não, prega a palavra. Nós temos uma missão, que é levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e por isso nós precisamos de força e coragem. E eu tenho certeza que eu estou diante de guerreiros, homens e mulheres valorosos, cheios de força e de coragem, que ainda que você se sinta fraco, a palavra de Deus diz que o fraco diga: sou forte. Nós somos fortes no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quem são os guerreiros do Senhor? Cadê os guerreiros corajosos para cumprir com a missão que Ele nos deu? Diga em alta voz: eu sou um valente de Deus. Eu sou um valente de Deus. Eu quero que você se coloque em pé e repita novamente, até você acreditar nisso: eu sou um valente de Deus. 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 Eu sou um valente, você é valente do Senhor. Força, coragem, porque nós somos vencedores. Glória a Deus, glória a Deus. Pode sentar. Você é mais do que vencedor, porque você tem força e coragem. Foi Deus que te deu essa missão, foi Deus quem te chamou, é Deus quem te capacita, é Ele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E sabe o que é mais interessante de tudo isso? Ele está conosco até a consumação dos séculos, e depois nós estaremos com Ele para toda a eternidade. Aplauda o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos entoar esse cântico, Coragem. É a música do nosso tema. É apropriado.